olhe para as suas dores. Porque toda vez que a gente tem dificuldade emocional, a gente tem algumas dores batendo na nossa porta. Aquilo que a gente julga chato, nossa, que chato. Por exemplo, eu ter um conflito com um colega, eu tenho que ter que destacar ali algumas questões com ele que estão acontecendo no dia a dia. Eu vou falar que ele está me incomodando. Eu vou perguntar alguma coisa para ele que acho que ele é um cara que ele não gosta de ouvir, se eu for lá, mas eu vou ter que enfrentar isso. Pode reparar, isso causa desconfortos. Em alguns casos, até dores. Falar com o meu chefe, resolver com um colega. Eu trabalho com pessoas que gritam, tem gente com inveja, ela está me prejudicando. Fui falar com o meu chefe, o cara não me deu atenção. Falo com a empresa, ela não acredita em mim. Isso te causa dores emocionais. Tem hora que vem um aperto no peito, tem hora que você fica mal, para baixo, aquela angústia, dores emocionais. Provenientes de quê? Desses resultados dessas relações conflitantes. A gente não quer sentir nada disso, então a gente foge, ao invés de enfrentar. Mas é muito, 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 muito gratificante quando você começa a ver que esse bicho não é tão feio assim. Que é muito mais a nossa insegurança, é muito mais o nosso medo, é muito mais a nossa preguiça, até às vezes é preguiça de enfrentar. Porque a gente está sempre atrelando, por exemplo, eu não vou bater de frente com o meu colega porque ele vai achar que eu não sou legal. Aí você está preocupado com a sua casca, né? Com o que ele vai pensar de você. Também não é você olhar e falar, vou falar que se dane pronto. Não, caminho do meio. Quais são os resultados bons que eu posso ter a partir desta mudança? Quais são os benefícios que eu terei se eu enfrentar essa dor? Patrícia, qual é a resposta? Serão os resultados. Quando você fala não, até quando você... pode prestar atenção. Quando você começa a falar não, isso aconteceu muito comigo. Eu tinha uma puta dificuldade de falar não. Eu não queria causar desconforto para ninguém. Eu não queria que ninguém sentisse, ninguém sofresse, até eu entender por quê e o que estava por trás desse meu sentimento. Tudo aqui. E aí eu falei, não, aí o cara vai te pedir um favor na empresa, não, eu não consigo fazer. Eu dava uma volta. Eu ia no México e voltava para dizer uma coisa que eu poderia dizer aqui. Dava uma volta de 360 graus. Eu não tinha uma comunicação assertiva, né? Então, era, sabe, falava. E às vezes não conseguia dizer exatamente o não. Ficava tão mal interpretado o negócio que eu falava, a pessoa não entendia muito bem, mas ela entendia que eu ia fazer. Eu falei, não, peraí, não era isso que eu ia fazer, eu tinha que falar não. E aí virava um imbróglio, virava uma confusão, a comunicação só ficava pior. Por quê? Falta de coragem. Mas eu fui enfrentar. O rosto queima, cara. O rosto queima. Então, tem várias situações, por exemplo, quando você vai enfrentar alguém gritando com você, quando você vai enfrentar alguém apontando o dedo na sua cara, quando você está enfrentando uma situação que está te deixando humilhado, desconfortável, que você vai falar, não, eu não vou fazer isso para perder emprego. Você quer saber? Eu vou falar. Porque dentro do que eu entendo, isso aqui não é justo. Faça o que você quiser, mas eu não aceito isso aqui. Isso, seu rosto, na hora que você fizer isso, o rosto vai queimar, seu coração vai bater que nem um... Você vai tremer inteiro. Mas depende do resultado que você tiver, nunca mais. E aí você vai experimentando. Aceite as suas dores. Aceita. Puta, tá doendo, cara. Caramba, que chato isso. Puta, que chato, que desconfortável eu tenho que resolver isso aqui. Nossa, que desânimo, nossa, eu vou ter que enfrentar essa relação. Eu vou ter que enfrentar, ter que dizer isso. Você já reparou que tem relacionamento a dois? É engraçado, isso eu já vivi isso. Primeiro, eu tinha dificuldade de terminar o relacionamento. Meu Deus, era um parto pra mim. Eu sofria. Olha, eu tô trazendo para a relação, mas isso tudo a gente atrela para a empresa, tá? Porque às vezes você não tem coragem de falar com o seu chefe um assunto delicado. Às vezes você não tem coragem de pedir um reajuste. Às vezes você não tem coragem de dizer para ele que tem alguma coisa que ele está fazendo que está te incomodando. A gente tem N situações que a gente não tem coragem. Mas eu já passei por isso, de não ter coragem de terminar a relação. Eu dava uma volta, ou eu ficava cozinhando aquilo por mais tempo, porque não queria magoar, porque não queria deixar... E mal eu sabia que a pessoa já sabia. E ela estava até usando do meu perfil
para se favorecer da situação. Porque o outro se favorece da nossa situação. A gente sofre, quer ficar legal na fita com o outro e toma na cabeça. Agora, quando a gente aprende a aceitar a dor, o que é aceitar a dor? Puta, eu vou falar, eu vou conversar, eu vou me impor, eu vou fazer. Você vai sentir muitos desconfortos, mas enfrenta. Vai em frente e segue. E eu vou te dizer por que parte dessas dificuldades elas existem. E eu vou te dizer por que parte de tudo isso acontece que faz a gente cada vez mais ter menos resultados na vida. É porque a gente preza muito mais e gostaria muito mais que o cenário é que mudasse, que as pessoas é que fizessem diferente. Até para, de maneira inconsciente, deixar a gente mais quietinho e a gente ter que menos resolver. Por exemplo, eu acho que a pessoa tinha que acordar para a vida e trabalhar mais. Eu acho que aquela pessoa devia ser menos invejosa e fazer o trabalho dela. Eu acho que o Augusto deveria ser menos fofoqueiro e fazer o que ele tinha que fazer. Eu acho que o meu chefe, aquele troglodita, ele deveria vir aqui e me dar um aumento, ou ele deveria vir falar um obrigado pelo seu trabalho. Eu acho, eu deveria, eu acho, ele, ela, enfim. Então, isso também é um distrator, ou seja, eu fico distraída achando que os outros tinham que mudar porque eu não estou conseguindo enfrentar nada disso. Mas eu vou te dizer uma coisa, visionário, presta atenção. Quando você pegar o jeito e enfrentar, aceitar as dores e reconhecer, você vai ver que a fase, ela é interessante. Você começa a ter um outro gosto pelo negócio. Aí você vai falar assim, Patrícia, e nos demais degraus, como é que é? A gente fica mais encorajado? Fica, mas continua enfrentando dificuldades. Só que por uma outra ótica. A ótica de mais protagonista, ou seja, você sabendo que você consegue fazer algumas manobras. Você não fica mais... Você pode até, vamos falar real, né? A gente até gostaria mesmo que o outro mudasse, que o outro se tocasse, que o outro enxergasse, que o outro acordasse. Mas nós não estamos aqui para mudar ninguém. Se você entender isso, que você não está aqui para mudar ninguém, isso já vai ser um avanço. Porque aí você entende o seguinte, bom, como eu não estou aqui para mudar ninguém, essa não é minha missão, das duas uma. Ou então eu me submeto a não enfrentar as dificuldades e sofrer por isso até envelhecer mal, ou eu olho aqui para dentro, escolho as caixinhas que eu quero abrir, me aceito, me amo, me respeito e faço com que todos façam a mesma coisa. Porque aí eu passo a estar diante de convivências mais sadias, mais qualitativas do que quantitativas.